paz do Senhor, igreja, fique em pé no seu lugar. Para iniciar a abertura do culto, eu gostaria de novamente iniciar com duas perguntas. Como está a sua relação com Deus hoje? O que te impede de ter uma vida com Deus? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Todos acharam? Para explicar melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ele gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: Lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa de casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem um novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos. Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram as festas. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele, e o seu pai matou um novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele, porém ele respondeu ao pai: Esses anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo esse tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo. Olhe, meu filho, disse o pai, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Porém é justo comemorarmos, pois ele é o seu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Podem se assentar. Assim como o filho pródigo, com certeza todos nós já passamos por situações em que a gente se atraiu por coisas do mundo, achou que as coisas do mundo eram melhores do que estar na proteção de Deus, na proteção da casa do Senhor. Aquele filho, ele pegou a herança do seu pai, ele achou que as coisas do mundo eram melhores do que a proteção do pai dele, eram melhores do que estar na presença do pai dele. Ele se agraciou com as coisas do mundo, aproveitou o máximo que poderia aproveitar, porém ele percebeu que as coisas do mundo eram finitas, elas se acabam, elas não dão a felicidade eterna que o pai dele poderia dar para ele. As coisas do mundo não dão a proteção que o pai dele poderia dar para ele. E ele se tocou que ele estava errado e que ele deveria voltar à proteção do pai dele, que ele deveria estar junto com o pai dele. Aquele filho, ele achou que o dinheiro, os desejos, as mulheres iam preencher de alguma forma a sua vida. Mas, como eu disse, é algo que se acaba.
Ele se esqueceu que, apesar de ter pego a herança de seu pai, mesmo que ele fizesse as coisas mais erradas desse mundo, o pai dele ainda estava esperançoso pela sua volta. O pai dele ainda estava com a esperança de ver o seu filho de novo, que o seu filho pudesse recordar daquilo que o seu pai tinha feito para ele, que ele pudesse se limpar e que ele pudesse perceber o que ele tinha feito e voltar para a casa do pai. Quantas vezes, irmãos, nós trocamos a presença de Deus, a misericórdia que Deus faz para a gente, tudo de bom que Deus tem para nós e faz todos os dias, por coisas finitas, coisas bobas, que a gente acha que vai preencher a gente 100%, mas na verdade é algo que é falso, não é verdadeiro. Aquilo que Deus oferece para a gente é muito mais do que tem lá fora, é muito mais do que o mundo pode oferecer para a gente. E aquele filho, ele não tinha percebido isso de início. Ele precisou errar, ele precisou ficar com fome, passar fome, ter que comer a lavagem dos porcos, para ele perceber que apenas o pai dele poderia o completar 100%. Aleluia. E mesmo ele estando no pecado, mesmo ele tendo pego a herança do pai dele, o pai dele o esperou, esperançoso de que o filho dele voltaria, alegre. E o pai ofereceu o que tinha de melhor, mesmo aquele filho estando no erro, mesmo aquele filho tendo feito tantas coisas ruins, o pai ainda ofereceu o melhor. Mesmo se estivermos indo para outros caminhos, temos um pai que nos espera de braços abertos ao percebermos quão longe estamos dele. Se você se afastou do Senhor por algum processo da sua vida ou alguma ação que você teve, volte ao Senhor. Ele todos os dias ele nos dá a oportunidade. Assim como ele esteve de braços abertos para aquele filho, ele está de braços abertos conosco. Deus está nos esperando. Deus está te esperando. Essa história não é apenas sobre o retorno de quem se afastou, mas como recebemos aqueles que retornam após falhar. Mesmo nos afastando do Pai, ao voltarmos, Ele nos mostra o seu amor, nos acolhe e nos oferece o melhor, mesmo nós não merecemos um tiquinho assim. Enquanto o filho mais novo representa aqueles que reconhecem seus erros e buscam perdão, o filho mais velho simboliza aqueles que, apesar de presentes fisicamente na casa do Pai, estão espiritualmente longe do Pai. E quantas vezes nós estamos aqui presentes na casa do Senhor, na igreja, mas na verdade a gente está distante. Faz dias que a gente não tem uma relação verdadeira com o Pai. Faz dias que a gente não fala com o Pai. Faz dias que a gente não considera mais Deus como nosso Pai, mas a gente está presente aqui na igreja. A gente cumpre o nosso horário, a gente cumpre as nossas tarefas aqui na igreja, mas Deus não faz presente aqui. Aquele filho mais velho, ele estava na casa do pai, ele trabalhava na casa do pai, porém ele não tinha uma relação com o pai. O filho estava na casa, mas ele não estava com o pai dele. O filho não estava na casa, porém ele estava na casa, porém ele não tinha uma relação de pai e filho com o seu pai. E a gente passa por isso muitas vezes. Eu acho que é mais comum a gente passar situações como o filho mais velho do que como o filho mais novo. Nós estamos na igreja, viemos todas as quartas, domingos na casa do Senhor, mas a gente não se preenche de verdade. A gente vive numa religiosidade falsa, que a gente está na igreja, porém não está com Deus. A gente está na casa, assim como aquele filho mais velho, mas não está com o pai. Que a gente passa muitas situações como essas. Ter um relacionamento com Deus não é só estar na casa, ou melhor dizendo, na igreja. Estar na casa do Pai, a gente pode estar trabalhando, louvando, dançando, falando como eu estou falando, pregando a palavra do Senhor, orando por alguém, mas na verdade nosso coração não tem Deus porque a gente não busca mais a Deus. A gente não busca ser próximo de Deus, assim como aquele filho era muito distante do seu pai. Ele vivia na mesma casa do seu pai. Deus, eu creio que Deus está presente aqui. Mas quantas vezes Deus esteve do nosso lado e a gente ignorou Deus? Quantas vezes Deus esteve presente nessa casa e a gente trabalhava, a gente fazia o nosso melhor para Deus, mas na verdade a gente estava fazendo para si mesmo, tentando acatar algo físico, sendo que na verdade Deus quer algo espiritual. Deus quer algo verdadeiro.
Não é só ações. Aquele filho, ele estava do lado do pai dele, mas ele não tinha uma relação de pai e filho com o pai dele. E a gente passa por muitas situações como essa que o filho mais velho passa. Que nós possamos ouvir a voz de Deus depois. Assim como o pai dele falou com o filho mais velho, que a gente possa dar ouvidos ao que o Senhor quer para a gente. Ele com certeza queria o bem para o filho mais novo e também para o filho mais velho. Mas a gente tem que se consertar com Deus primeiro. Não adianta a gente estar aqui na igreja fazendo muitas coisas, sendo que a nossa relação com Deus está quebrada. Do que adianta a gente ter uma relação aqui com as pessoas, se a gente não tem uma relação com Deus? Do que adianta a gente fazer muitas coisas na casa do Senhor, se a gente não tem a verdadeira presença dele no nosso coração? O filho mais velho sempre esteve fisicamente com o pai, mas seu coração estava distante. Isso nos alerta para o perigo de uma relação vazia, sem amor e sem verdadeira comunhão com Deus. Abram a Bíblia de vocês em Hebreus 12, 7 a versículo 10. Todos acharam? Hebreus 12, 7 ao 10. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos, com muito maior satisfação, nos submeter à educação do Pai, dos Espíritos, a fim de que possamos realmente começar a viver? Nossos pais terrenos nos disciplinaram por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso bem, a fim de que podermos participar da sua santidade. Essa palavra foi algo que me tocou muito e eu já havia ministrado ela para os jovens. Que eu acho que ser filho, realmente filho de Deus, é algo que a gente tem que ouvir todos os dias. Que a gente muitas vezes trata Deus como um estranho. A gente está na presença do Senhor, mas na verdade a gente nem está falando com Deus. Às vezes é tudo por aparência, ou aquilo que a gente pode ganhar através daquilo que a gente faz, ou as coisas que a gente pode oferecer para que pessoas vejam como a gente é grande na igreja ou algo do tipo. Mas Deus não quer isso da gente. Aquele filho mais velho, ele fazia de tudo naquela casa do pai dele, mas ele não tratava o pai dele como realmente o seu pai. Mas será que a gente está tratando Deus como o nosso pai de verdade ou como um estranho? Será que a gente só finge que a gente segue a Deus na igreja, mas na verdade a gente trata Ele como um estranho em casa, na rua, com nossos amigos, no trabalho, na escola? Deus, Ele quer ser o nosso Pai todos os dias. E para que Ele seja o nosso Pai, nós temos que aceitá-lo como nosso Pai. Nós temos que aceitá-lo como filhos dele. Que a gente possa sempre ter uma relação verdadeira com Deus. Aquele filho mais novo, ele percebeu aquilo que ele estava fazendo. Ele se corrigiu, ele voltou à casa do pai, percebeu o erro dele e ele, sim, foi filho do pai dele. Ele considerava o pai dele como o pai dele de verdade, mas aquele filho mais velho era algo como uma obrigação, como se ele estivesse na casa do pai dele, as coisas que ele estivesse fazendo para o pai dele não é mais como algo que ele deveria receber algo em troca. Ele tinha que fazer algo na casa do pai dele para que ele recebesse coisas em troca do trabalho que ele fazia. E não é assim. Quando a gente está na casa do Senhor, a gente tem que fazer algo verdadeiro. Algo que
não que a gente receba algo em troca, mas que a gente faça isso de todo o coração, porque Deus com certeza se alegraria se aquele filho fizesse todo aquele trabalho tendo fé no pai dele, tendo uma relação verdadeira de pai e filho para com o pai dele. Deus quer ser o nosso pai todos os dias de nossas vidas, e Ele quer cuidar de nós e nos proteger, assim como um bom pai faz. Para finalizar, abra a Bíblia de vocês em Salmos, capítulo 32, versículo 8. Todos acharam? Eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Se nós tivermos uma relação verdadeira com Deus, tudo que a gente precisar, Deus vai nos dar. Se a gente ter fé que Deus vai fazer aquilo, ele vai acontecer nas nossas vidas. Aquele filho mais velho, ele estava fazendo tudo isso por obrigação. Quantas vezes a gente não vem aqui na igreja, pisa o nosso pé aqui na igreja, faz muitas coisas na igreja por obrigação, mas na verdade não é nada por amor, ou porque a gente ama o nosso pai e a gente está fazendo por amor ao nosso pai. Quantas vezes a gente vem aqui exercer o nosso ministério, ou até mesmo assistir a palavra ou algo relacionado ao nosso Deus, sendo que a gente não tem Deus, nosso Pai, no nosso coração. Deus quer algo verdadeiro da gente. E não adianta a gente pisar os nossos pés na igreja, marcando, cheguei na igreja, assisti e vou embora. Deus quer falar algo com a gente. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar as nossas ações. Deus quer mudar o nosso pensamento. Mas que para Deus, no caso, mudar essas situações da nossa vida, a gente tem que fazer primeiro. A gente tem que fazer não por nós, mas por amor a Deus. Por amor à palavra dele, o que ele tem para fazer e que vai fazer na nossa vida. Que a nossa relação com Deus não seja algo de estranho para estranho, mas que seja algo de pai e filho. Que seja algo verdadeiro e que Deus se alegre da relação que a gente tem com ele. Enfim, é isso. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos, Senhor, pelo estar conosco, Senhor, mais uma vez. Senhor, te agradecemos pelo início da palavra, Senhor, que o Senhor possa nos usar nas orações, Senhor, na palavra que ainda está por vir, Senhor, nos louvores, Senhor, na dança, que o Senhor possa realizar nossos sonhos, Pai, que nós possamos nos consertar contigo todos os dias, Pai. E que assim, como filho mais novo, se tivermos algum empecilho, Senhor, que se estivermos, Senhor, no mundo, que nós possamos enxergar o nosso erro, que nós possamos enxergar o nosso pecado, que nós possamos nos arrepender e voltar para a casa do Pai, Jesus. Se estamos passando por situações como o filho mais velho, Senhor, vai tirando todo o coração de pedra, Senhor, todo o coração congelado, Senhor, que nossa adoração, nossas ações sejam totalmente verdadeiras, Senhor, e que sejam todas a Ti, Pai. Que o Senhor possa nos moldar conforme o Seu querer, possa nos moldar conforme a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos ser pessoas diferentes todos os dias, Pai. Que nós possamos mudar a vida de alguém, que nós possamos ser usados nessa terra, Jesus. Nos faz novos homens todos os dias, Pai, que o nosso pecado possa sair da nossa vida, que nós sejamos limpos, que nós sejamos sarados de qualquer situação que está nos machucando, Jesus. Que nós não permanecemos da mesma maneira, mas que o Senhor possa nos fazer novos homens e novas mulheres todos os dias. Senhor, te agradecemos porque o Senhor está aqui e eu creio que o Senhor há um mover muito grande para fazer nessa casa hoje, Jesus. Visita, Senhor, cada lar, cada pessoa que está aqui presente, que todos nós sejamos cheios da Tua graça, Senhor. Vá tocando, Senhor, nos dando entendimento para entender a Tua palavra, Senhor, sabedoria, Senhor, conhecimento, que nada possa nos enganar, Pai, que possamos buscar a Tua palavra, buscar o Teu conhecimento nas Escrituras, Senhor, para que nada nos engane, nada tire o nosso conhecimento, Jesus. Senhor, desde já eu te agradeço. Amém.
Graça e paz, queridos. Que palavra. Laila, Deus, Ele é um Deus protetor, não é, Laila? Ele manda te dizer nessa noite que Ele está agindo na tua vida como o Pai protetor que Ele é. Existe uma mesa sendo preparada no céu ao teu respeito. Que não vai tardar, você vai se assentar nessa mesa e vai viver não só o teu sonho, mas o sonho que Deus preparou para a tua vida. A presença do Senhor é muito forte neste lugar. Amados, que tipo de filhos nós somos? Nós sabemos muito bem que tipo de pai Deus é. Amoroso, protetor, cuidadoso, um pai que disciplina se preciso, um pai que educa, que ensina, mas um pai que provê, um pai que protege, um pai que ama o filho incondicionalmente. Esse é o nosso Pai, o Deus Celestial. E como a Laira disse, que tipo de filho nós temos sido? Será que nós temos sido esse filho mais velho, que estava ali com o pai todos os dias, mas não usufruía da presença do pai? Ou nós estamos agindo como filho pródigo, filho mais novo, não dando valor à presença e à proteção do pai, indo escolhendo as coisas afora do mundo? Eu quero dizer para você que há para nós ser um outro tipo de filho. Um filho que ama verdadeiramente o pai. Um filho que sabe dar valor ao pai que tem. Um filho que entende que Deus amou o mundo incondicionalmente, dando o seu primeiro filho, que era Jesus, o único filho, por amor de nós. Então nós passamos a ser herdeiros desse pai. Se nós percebermos bem, o filho pródigo, ele reconheceu o seu erro e voltou correndo para a casa do pai. E eu quero dizer para você, ainda há tempo. Não deixe para amanhã, nem para depois. Ainda há tempo de voltar correndo para a casa do pai, porque Ele está de braços abertos te esperando. Ele tem preparado para você uma roupa nova, sandália para os teus pés e anel de autoridade para os teus dedos. Nessa noite, corra para o teu pai. Aleluia. Sabes tudo que eu
Senhor está preparando um caminho de vitória para mim e para você. Você crê nisso? Existe algo esperando por mim e por você. Existe sim uma terra prometida, um milagre, uma resposta, a cura, a libertação que eu e você tanto precisamos da parte do Senhor. Amados, existe a resposta para ti. Muitas vezes você se pergunta sobre tantas coisas, indaga a Deus por tantas coisas. Eu quero dizer para você, comece a se alegrar, porque o Senhor, já está preparando para mim e para você a bonança. Amados, como eu e você temos nos comportado no meio da tribulação? Olha, lá no deserto Deus proveu todas as coisas. E não é diferente hoje. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como Ele proveu todas as coisas para o seu povo, Ele vai prover na minha e na sua vida. Aí nós vamos nos alegrar, nós vamos cantar, vamos pular na presença dEle, amém? Sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e me pecado por Jesus e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu corpo cairá sobre mim. Sei que o teu corpo cairá sobre mim. Ele me levará em confiar. Ele me levará em confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar. Então eu serei por onde cansado em tua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar. E eu passarei por onde cansado em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei por onde cansado em tua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei por onde cansado em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei por onde cansado em tua presença.
a gente não consegue dimensionar, a gente não consegue medir a grandeza de Deus. Porque o seu amor é infinito, a sua bondade é infinita, a sua proteção é incomparável. Não tem como. E assim como a Laira disse, a gente precisa valorizar a presença do Pai na nossa vida. Amados, nós precisamos reconhecer Deus como Pai. Muitas vezes nós não reconhecemos Deus como Pai, ou achamos que somos filhos adotivos, não de sangue. Mas eu quero dizer para você que você é filho de sangue de Deus, porque Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário, por mim e por você. E mais, quando Deus fez a mim e a você, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Você sabia que você tem o DNA de Deus? O Senhor está procurando a mim e a você como verdadeiros adoradores. Reconhecer, buscar intimidade, buscar não apenas aquilo que precisamos, mas buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus. É o que nós precisamos nessa noite. Feche os teus olhos e adore o Senhor como Ele merece.
Graça e paz, igreja. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Que o Senhor possa falar com você nessa noite, amém? Amém. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui porque nós precisamos te conhecer. Nós precisamos, Senhor, te conhecer num nível mais alto. Nós precisamos, Senhor, te conhecer como verdadeiramente tu és. Então nessa noite, Senhor, pelo poder que há na sua palavra, eu peço que o Senhor se revele a cada um dos teus filhos que está aqui. Senhor, que eles possam se sentir amados, que eles possam se sentir protegidos, que eles possam, Senhor, entender que o Senhor não é um Deus distante, mas é um Deus que está aqui conosco em todo o tempo. Dia e noite o Senhor está conosco. Fala conosco, Senhor, continua falando conosco, e que teu Espírito Santo possa encher este lugar com a glória do Pai. Que o Senhor Jesus, o Filho, ele possa estar presente, passeando no meio do seu povo, e que o Espírito Santo possa manifestar do jeito que o Senhor quer para hoje, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 91, você pode se sentar se você quiser. Salmo 91, vamos ler ele inteiro? Amém? O Senhor não é um Deus pela metade, mas o Senhor é um Deus completo. Por isso nós vamos ler por completo esse louvor ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda, amém? Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, diz o Senhor, também eu o livrarei. Eu o colocarei num alto retiro, num alto lugar, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, diz o Senhor. Eu estarei com ele no tempo da angústia, e dela eu o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei longura de dias, muitos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Aleluia. Você possa receber tudo isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele encontrou descanso. A Laila abriu o culto já falando de uma coisa muito importante. Eu estou falando de identidade.
Começou falando de nós entendermos quem nós somos. E às vezes a gente ouve por aí, mundo afora, pessoa dizendo de uma forma equivocada ainda, né? Porque eu também sou filho de Deus. Como se qualquer um fosse filho de Deus. Ainda justificando essa frase, provavelmente para fazer algo que não deveria. Ah, porque eu sou filho de Deus, eu posso comer mais do que deveria? Eu posso falar mal de alguém? Aquele que é filho de Deus é aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E a gente não consegue aceitar o Senhor como Senhor na nossa vida, como dono da nossa vida, se nós não o conhecemos, se nós não sabemos quem Ele é. E é disso que eu peço que o Senhor nos faça entender nessa noite, quem Ele é. O Senhor já se revelou para mim e para você como um pai. Ele está dizendo aqui que Ele quer ter filhos verdadeiramente na sua presença. Ele quer ter filhas na sua presença. Ele não quer ter escravos. Eu não sei se você reparou na fala do filho que ficou em casa, mas o filho falou: eu te sirvo há tanto tempo como um dos seus escravos, um dos seus servos. Ele não entendeu quem ele era. Ele não sabia ainda quem ele era. O pai teve que falar para ele que 1 mais 1 é 2, que tudo que é do pai é do filho. Talvez para nós a gente precise ouvir também o óbvio hoje. No Senhor Jesus nós temos direito à herança que é do Pai. No Senhor Jesus nós temos direito a todas as promessas que o Senhor nos libera todos os dias. E esse Deus que ama é um Deus que nós precisamos conhecer verdadeiramente. Aleluia. Que não é um Deus distante, que não é um Deus longe lá no céu, que não é um Deus diferente no Velho Testamento e no Novo Testamento. Muita gente que não conhece ainda fala: mas por que Deus é tão mau no Velho Testamento e no Novo Testamento ele parece ser paz e amor? A pastora Dani já falou, Deus é o mesmo. O mesmo amor que Ele tinha desde o início, Ele continua tendo por mim e por você. Nós é que precisamos entender e compreender esse amor. Eu acho muito bonito que às vezes quando a pastora prega e passeia pela Bíblia inteira assim, né? E lá numa palavra no Gênesis, outra no Apocalipse, e acha lá Sofonias, profeta daqui. Mas hoje nós vamos tentar fazer algo um pouco diferente. Nós vamos meditar nesse salmo que nós lemos. Porque muitas vezes a gente passa pelas coisas muito rasamente. Eu não sei se ainda o pessoal ainda tem esse costume, mas antigamente tinha muito costume de deixar a Bíblia aberta em casa nesse salmo, no Salmo 23, né? A Bíblia chegava a ficar amarela naquela página lá. Como se aquilo fosse um amuleto, como se aquilo simplesmente aberto fosse mudar a nossa vida. Para mudar a nossa vida nós precisamos conhecer o Senhor. Aleluia. Por isso nós vamos meditar até com um pouco de calma esses primeiros versos, palavra por palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra, aquele que habita, a palavra em hebraico é Yashar. Perdoe se a pronúncia não estiver boa, mas ela tem mais do que um significado. O que será que significa para nós habitar no esconderijo? Ou habitar? Nós habitamos a nossa casa, amém? Se nós habitamos a nossa casa, quer dizer que hoje nós dormimos em casa, outro dia nós dormimos em outra casa, outro dia em outra casa? Ou quer dizer que nós permanecemos lá? Ou será que nós temos um lugar de onde nós saímos, um lugar de nós sempre voltamos? O Senhor está falando comigo e com você de intimidade. O Senhor quer falar comigo e com você que todos os dias Ele é Deus. Da hora que você abre os seus olhos pela manhã, a hora que você vai se deitar, Ele continua sendo teu Deus, Ele continua sendo teu amigo. Ele quer falar com você todo o tempo, Ele quer se manifestar dia e noite a você. No momento que você está no seu trabalho, no momento que você está de repente na escola, no momento que você está fazendo uma fazer em casa,
O Senhor, Ele quer estar presente. E Ele está presente. Aleluia. Muitas vezes somos nós que escolhemos nos afastar de Deus. Nós estamos falando de habitação, de presença, de permanecer na presença de Deus. E todas as bênçãos que você já declarou quando a gente leu esse salmo, elas estão condicionadas a isso. Se a gente já pudesse resumir a palavra de hoje, seria isso: permaneça na presença do Senhor, porque tudo que você precisa está nele. Aleluia. Tudo que você precisa vem dele. Começa nele e termina nele. Aleluia. O Senhor, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo e o fim das nossas vidas. Habitar, permanecer. Tem uma outra tradução possível também para esse habitar: assentar-se. Aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo. Parece que não faz tanto sentido, né? Eu lembro de uma pregação da pastora um tempo atrás sobre se assentar. E aproveitar para fazer propaganda do YouTube da igreja. Procure lá, Assentados, Igreja Hebron Assis. O Senhor Jesus, quando Ele queria falar com o povo, Ele pediu para que todos se assentassem. Porque o povo chegou perto do Senhor, não como quem gostaria de conhecê-lo, não como quem queria ter intimidade, mas quem estava interessado nas bênçãos que o Senhor tinha. O povo estava atrás do Senhor Jesus, porque Ele havia curado os enfermos, porque Ele estava expulsando demônios, porque eles estavam com fome. Fome, não necessariamente espiritual, mas uma fome física. Tanto que o Senhor fala para os discípulos: dai-lhes aos mesmos de comer. Mas o povo não estava buscando a face do Senhor. Eles não estavam querendo ser tratados como filhos. Eles estavam querendo talvez até uma esmola. Eles estavam querendo algo que saciasse a barriga deles por aquele momento, e depois eles com certeza iam embora. Será que nós somos muito melhor que esse povo? Ou será que nós fazemos a mesma coisa? Por que será que nós estamos aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Você já parou para pensar? Muitas vezes a gente vem na igreja e fala: hoje eu preciso ouvir uma palavra, hoje eu preciso receber algo, hoje eu preciso. O que nós estamos entregando ao Senhor? O que nós estamos devolvendo a Ele? O que nós estamos buscando além do que nós precisamos nessa terra? Se você prestar atenção, às vezes que eu ministro louvor, na maioria das vezes eu começo os louvores com um louvor não de bênção, mas um louvor de adoração. Normalmente a gente vai começar dizendo: Senhor, eu vim para te adorar. Eu vim para te dizer que o Senhor é o meu Deus. E é para isso que eu e você estamos aqui, é para isso que eu e você nascemos. Nós vivemos para adorar o Senhor. Nós vivemos para que a nossa vida seja uma expressão de adoração contínua ao Senhor. Como diz na Bíblia, de glória em glória, nós possamos refletir como um espelho aquilo que o Senhor é na nossa vida. Você está aqui hoje para adorar. Você está aqui hoje para conhecer o Senhor. Você está aqui hoje para poder chamar o teu Deus de Pai. Você está aqui para se assentar à mesa com Ele. Será que você convida alguém para se assentar à mesa com você? Alguém que você não conhece? Ou alguém que você não gosta? Alguém que você não tem a mínima intenção de conhecer? Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, assim como Ele já disse para Laira: existe uma mesa preparada para mim e para você. Aleluia. Existe um lugar preparado, uma morada preparada para mim e para você, para que nós possamos habitar com o Senhor. Aleluia. Mas para entender tudo isso, nós precisamos mergulhar na presença dEle. Nós precisamos entrar na presença dEle mais fundo. Aleluia. Quando o Senhor Jesus pede para que o povo se assente, é porque não precisa ter pressa. Também parece óbvio dizer, né? Se assenta. Para um pouco para escutar. A gente vive hoje até então era uma geração de micro-ondas, né? Quer apertar lá em
30 segundos você quer que algo esteja pronto. E às vezes a gente se pega ainda olhando para o reloginho ali de quando que vai acabar e vai apitar aquilo ali. Agora a gente piorou um pouquinho. A gente foi no nível um pouco. Agora surgiu esses vídeos curtos, né? Na internet aí. Distrações que roubam o nosso tempo, que roubam o nosso dia, que a gente não vê. Perceba a minha filha, quando ela começa a ver aquilo, ela começa a ficar impaciente, que é um atrás do outro. E se meio segundo ela olhar para aquilo e não gostar, já é outro já. E eu acho que nem os adultos ainda têm preparo psicológico para ver aquilo. Nem a gente ainda não. Porque aquilo ali são pequenas doses de endorfina ou dopamina, não lembro o nome do hormônio, mas pequenas doses de algo que nos faz ficar elétrico, que a gente libera quando a gente está feliz. É um atrás do outro, um atrás do outro. Eu ouvi falar, inclusive, até abrindo um parênteses aqui, que até quando vem um vídeo nada a ver, que você não gosta, é de propósito, que é para você ficar com raiva e logo pegar outro. Isso aí se chama algoritmo. Deixa pra lá. A gente quer viver o rápido. A gente quer chegar na igreja, pegar o nosso pratinho do micro-ondas e ir embora. Quando a barriga aperta, aí nós não lembramos que Deus existe. Aí nós nos lembramos que Ele está aqui. Será que Deus não nos conhece? Será que Deus não conhece o nosso coração? Será que Deus não sabe o que há no nosso interior? Deus está falando para mim e para você: se assente. Viva o tempo necessário. Porque a presença do Senhor não é em 1 segundo, em 10 segundos que nós vamos entender tudo. Nós podemos ler esse salmo aqui milhares de vezes, e eu tenho certeza que nós não vamos entender 100% do que tem aqui, porque a palavra do Senhor, ela não se revela de qualquer jeito. Ela não se revela com quem lê aqui como um amuleto, ou como aquela caixinha de promessa que tinha antigamente e vai embora. Mas o Senhor, Ele tem níveis espirituais para liberar para mim e para você. Aleluia. A gente já falou aquele que habita, aquele que mora no esconderijo. A gente já falou aquele que se assenta, aquele que para e escuta o Senhor. Mas tem outra tradução que é morar. Aleluia. É parecido com habitar, não é? Abra lá em Gênesis 4:14. E lá existe a mesma palavra, que aqui está traduzido como habitar. Gênesis 4:14. Não há uma palavra na Bíblia que seja à toa. Se você buscar palavra por palavra, acento por acento, você vai entender que o Senhor e o Espírito formou a palavra de Deus perfeitamente. Gênesis 4:14. Nós estamos falando ainda do princípio, quando Caim tinha matado seu irmão, para você lembrar onde nós estamos. 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face eu me esconderei, dizendo Caim. Isso aqui deve ter doído no coração de Deus. E eu serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Porém o Senhor lhe disse: portanto qualquer um que matar a Caim será castigado. Sabe onde está a palavra habitar aqui? Ela vai estar na sequência aqui no 16. E saiu Caim da face do Senhor, e habitou na terra de noite, do lado oriental do Éden. Ela aparece duas vezes aqui. A palavra habitar, ela aparece primeiro como saiu, não habitar, mas o contrário dela, tá? O antônimo dela. Então, não habitar, no
no caso de Caim, foi sair da face do Senhor, sair da presença do Senhor. É a mesma palavra no negativo, amém? Como nós temos antônimos em português. E habitou na terra de Nod. Habitou também é a mesma palavra, embora elas estejam traduzidas um pouquinho diferente, mas é a mesma palavra. Habitar na presença do Senhor é estar na face do Senhor dia e noite, num lugar onde o Senhor te conhece e você conhece a face dele. Eu acho que a gente não consegue imaginar o que aconteceu naqueles momentos em que Caim, ele está declarando: eu sairei da face do Senhor, eu estou escolhendo sair da face do Senhor, eu vou habitar em outro lugar. Mas ainda assim o Senhor teve compaixão dele, assim como Ele tem de mim e de você todos os dias. Que a gente possa habitar na casa do Senhor. Tudo isso que nós falamos agora é aquele que habita, aquele que mora, aquele que se assenta. E aí a próxima palavra também é algo poderoso: no esconderijo. O que é um esconderijo para nós? O que será que vem à nossa mente quando a gente fala de esconderijo? Um lugar onde ninguém pode nos encontrar, um lugar onde nós estamos seguros, um lugar onde nós estamos protegidos. Proteção, habitação e segurança. É isso que o Senhor tem para mim e para você. É isso que Ele tem para nós todos os dias, para aquele que está guardado na sua presença. Abra lá o Salmo 142 e nós vamos ver alguém que entendeu tudo isso. Salmo 142 de Davi. Veja se também não são palavras muito parecidas com o que a gente já leu e vai continuar lendo aqui. Eu não sei como que está aí no cabeçalho do Salmo. Aqui está assim, ó: oração quando estava na caverna. Então Davi estava nesse momento escondido numa caverna. Ele estava no esconderijo. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz eu supliquei ao Senhor. Eu derramei a minha queixa perante a sua face e expus a minha angústia diante dele. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, tu conheceste a minha vereda, tu conheceste os meus caminhos. E no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Eu olhei para a direita e não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Refúgio me faltou? Ninguém cuidou da minha alma. Mas a ti, Senhor, eu clamei e eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para louvar o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste o bem. Amém? Tem muita coisa igual aqui ao Salmo 91 que a gente estava lendo. A gente fala do laço do passarinheiro um pouco à frente. Aqui Davi está falando a mesma coisa: me amaram um laço e agora eu preciso me esconder. E com tudo isso eu não encontrei ninguém que pudesse me ajudar. Quantas vezes a gente se encontra sozinho? Quantas vezes a gente não tem com quem sequer desabafar? Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: se você me buscar, eu vou te responder no dia da aflição. E assim como Ele foi para Davi, Ele continua sendo o mesmo. Ele pode ser o teu refúgio, Ele pode ser o teu esconderijo no tempo da tribulação. E o Senhor, Ele pode falar com você se você buscar a face dEle. Nas horas boas tem muita gente perto de nós, mas quando a gente olha para o lado e não tem ninguém, você pode olhar para o alto, que é de lá que o teu socorro vem, que é de lá que o Senhor, Ele vai te dar a resposta. Esse esconderijo que nós estamos falando aqui, ele também é algo como um segredo, um mistério a ser revelado. Isso quer dizer que nós, para entendermos a palavra do Senhor, nós temos que meditar e meditar e ruminar sobre isso, para entender verdadeiramente o que Ele tem para nós.
Não sei se você gosta daqueles livros do Sherlock Holmes, de investigação, mas a palavra do Senhor, ela não é rasa. A palavra do Senhor nós podemos ler e entender o contexto que era na época, é um entendimento. Nós podemos ler e entender palavra por palavra, como nós estamos fazendo aqui é outro, e nós podemos ter outras formas de entender, e nós vamos entendendo cada vez mais o que o Senhor está dizendo. Cada vez mais a complexidade do que o Senhor está falando. Quando o Senhor falou aquele que habita, não é só habitar, é se assentar, é parar, ouvir, é conhecer, é estar na presença de Deus de noite. Quando o Senhor está falando do esconderijo, aqui Ele está dizendo de um lugar secreto, de um lugar secreto onde só entra aquele que conhece, que só entra aquele que permanece, aquele que conhece o Pai. Aleluia. Nós precisamos desvendar esse segredo do Senhor. Nós precisamos buscar de noite, porque Ele sempre tem algo novo para nós. Na abertura do culto, o que a gente ouviu foi uma parábola, que era assim que o Senhor falava para a multidão. Para os de fora, o Senhor fala assim, como um código. Mas para aqueles que estão perto, para os discípulos que seguiam o Senhor Jesus, aí sim vem o entendimento. Aquele que se assenta, aquele que para ouvir, aí sim vem o entendimento do que quer dizer. Aleluia. Aquele que medita dia e noite na palavra, esse sim conhece o que o Senhor é. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí sobre o Altíssimo, está falando de alguém que é mais alto do que nós. Está falando de alguém que é mais elevado do que nós. Será que isso lembra alguma palavra do Senhor já liberada para nós? Abre lá em Isaías 55. Nós entendemos quem é esse Altíssimo. Quem é esse Deus mais alto no qual nós podemos nos esconder? Isaías 55, 8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. E o Senhor parece que ele está sendo repetitivo, né? E os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. O Senhor está dizendo para mim e para você, quando Ele começa a repetir muita coisa, Ele quer que isso entre no nosso coração. Ele quer cravar isso na nossa mente. Quando o Senhor diz para nós, ano após ano, celebrarmos as festas, é porque Ele quer que a gente continuamente se lembre. Quando o Senhor começa a repetir uma palavra num texto, acende um sinalzinho de alerta, porque Ele está querendo cravar algo no nosso espírito. Ele está dizendo que a gente não pensa como Ele pensa. Ele está dizendo que a gente não vê como Ele vê, mas como Ele está num lugar alto. Aí sim Ele pode entender, e Ele sabe que o seu problema não é nada perante o poder dEle. Talvez a gente olhe com o nosso olhar de baixo para cima e fale, esse gigante aqui não tem jeito. Essa muralha aqui não é intransponível. É melhor recuar. É melhor não fazer nada. Não foi assim que o povo fez lá quando foi espiar a terra prometida? Eles chegaram, olharam, viram a estatura dos habitantes da terra. Eles falaram, nós somos como gafanhotos perto deles. Mas eles esqueceram do que o Senhor já vinha falando. Eles esqueceram de que eles já tinham uma promessa. Eles esqueceram que o Senhor já tinha liberado para eles um lugar de descanso. E por causa desse pensamento errado, por causa desse entendimento errado, quase todos eles morreram no meio do deserto. Esse salmo que nós estamos lendo aqui é um salmo de deserto. Ele vai falar de praga, ele vai falar de sombra, ele vai falar de esconderijo. São todas as situações que ocorrem quando você está no meio do deserto. Por que a sombra do Altíssimo é tão importante? Porque se você está num calor escaldante, Aleluia. existe um lugar de descanso para mim e para você. E é debaixo das asas do Senhor. Aleluia. Esconderijo. E existe ainda um outro significado. E quando o Senhor me revelou, e nós vamos entender por quê, ardeu meu coração. Eu espero que você consiga entender também a grandiosidade disso. Essa mesma palavra esconderijo, ela se manifesta no Salmo 139. Abre ele lá.
Salmo 139. Nós estamos falando de intimidade, amém? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. O Senhor, Ele te conhece em cada detalhe. E apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, Ele continua nos amando. Ele continua te amando. Ele continua dizendo para você que você é filho, que você é filha, que você, na presença dEle, você tem direito a tudo aquilo que Ele está declarando. Vamos pular lá para o versículo 13. Pois possuístes as minhas entranhas e cobriste-me no ventre da minha mãe. Davi está dizendo que o Senhor, Ele conhece desde lá do ventre da sua mãe. Assim como o Senhor está dizendo para você também que você é conhecido desde antes do seu nascimento. Eu o louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos de ti, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando em nenhuma delas ainda havia. Amém. Lendo assim parece estranho, né? O que Davi está dizendo aqui é que o Senhor o conhece desde o ventre da sua mãe. O que Ele está dizendo para nós é que desde lá do útero da sua mãe, o Senhor, Ele já te ama. Ele já te guarda, Ele já te protege, já há um lugar de habitação, de proteção e de segurança. A palavra esconderijo que nós estamos procurando aqui, ela está assim, ó, quando no oculto fui feito. Esse oculto é o ventre da mãe. Ele está falando literalmente do embrião. É a mesma palavra, o oculto, o esconderijo. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Assim como a mãe tem um filho no seu útero, assim como a mãe guarda o filho com a própria vida, o Senhor, Ele também te guarda dia e noite. Glória a Deus. É a mesma palavra, é o mesmo esconderijo. E a mãe, quando ela tem um filhinho no útero, ela pensa o que ela vai comer. A dieta dela muda. A mãe, quando tem um filhinho no útero, ela pensa o que ela vai beber. Ela não bebe qualquer porcaria mais. A mãe, quando tem um filhinho no útero, se ela vai entrar no carro, ela pensa no lugar que ela vai. A mãe, quando tem um filhinho no útero, dia e noite, tudo que ela está fazendo, ela está pensando no seu filho. E a minha esposa só não está aqui hoje porque ela está pensando na filha que está lá com ela. Deus está dizendo para você, assim como a mãe pensa em tudo, o Senhor também pensa em tudo para você. Os hormônios da mãe, ela muda, o humor ela muda, às vezes ela fica mais sentimental, às vezes fica mais brava, às vezes ela fica meio esquecida. Ela reclama para mim que ela tem ficado esquecida. Mas eu garanto para você, ela pode esquecer onde ela colocou uma caneta, uma chave, mas em nenhum segundo ela esquece do filho. Está entendendo o que Deus está falando para você? O Senhor, Ele lembra de você em todo tempo, como um filho. Como um pai ama um filho, como a mãe tem um filho no seu útero. Deus está dizendo para você que ainda que a mãe pudesse se esquecer, você já conhece essa palavra, todavia o Senhor jamais te esqueceria. Será que nós conseguimos nos entender como filhos agora? Será que nós conseguimos chamar Deus de Pai e dizer, eu te amo, meu Pai? Porque o Senhor, com laços de amor, nos chamou. Com laços de amor, o Senhor nos atrai para perto. E o Senhor diz para mim e para você que o Senhor, Ele nos ensina a andar, Ele quer nos ensinar a caminhar, Ele tem para nós todo dia um alimento novo.
Ele tem todo dia para nós algo diferente na presença dele. É o Deus que faz novas todas as coisas. E tudo que você já viveu na presença dele, tudo que você já sentiu na presença dele ainda não é nada comparado com o que pode vir, comparado se nós entrarmos mais fundo na presença dele. Lá em Ezequiel nós vamos ouvir falar de um rio que começa pequenininho, mas que conforme nós vamos adentrando, conforme nós vamos dando passos de fé, ele se transforma num grande manancial. Esse manancial é a presença de Deus, que flui do templo do Senhor na nossa vida. E se nós estamos na presença dele, nós começamos a perder o medo de nadar. Nós começamos a perder o medo de se entregar, porque nós sabemos que é ele que está no controle. O Senhor, ele está sempre no controle da nossa vida. Ele sempre está no controle da nossa vida. Ele tem os pensamentos muito mais altos do que os nossos. E ele sabe tudo o que você precisa. Assim como tem lá no Salmo 39, antes que a palavra, 139, antes que a palavra venha à sua boca, o Senhor, ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe quem você é. E ele já te ama. O Senhor está dizendo nessa noite que ele te ama, que ele cuida de você. Vamos continuar no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, ele descansará. Eu direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. No versículo 3: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Até aqui. Que penas são essas que o Senhor está falando aqui? Que asas são essas aqui? Se ele está se revelando como um Deus altíssimo, um Deus que está em altos lugares, qual é a ave que habita em altos lugares? O Senhor está revelando aqui como uma águia que cuida dos seus filhotinhos. O Senhor está dizendo que ele pode te levar num esconderijo que não é qualquer esconderijo, mas é um lugar alto. É um lugar onde ninguém pode te alcançar, onde alguma língua maliciosa não vai te atingir, porque você sabe que não importa o que estão falando de você, que você está na presença do Deus Todo-Poderoso, cuja a verdade é o seu broquel. Então, se alguém estiver falando mal de você, não se preocupe. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Você não precisa lá tirar satisfação. Você não precisa resolver um problema com as suas estratégias. A verdade do Senhor, ele é o teu escudo. A verdade do Senhor, ela vai caminhar sempre com você. Você não precisa de alguém, você não precisa se justificar para ninguém, mas o próprio Senhor, com a sua verdade, ele nos justifica. No versículo 4 fala: não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, noite e dia. No 5, né? E aí depois no 6: nem a peste que anda na escuridão, ou a mortandade que assola ao meio-dia, noite e dia novamente. Percebe as repetições? Percebe que está fazendo um paralelo ali? Noite, dia, escuridão, luz. São dois tipos de inimigos diferentes. Tem um, aquele que age de dia, e mais abaixo ele vai se revelar como um leão. Esse aí é facinho de identificar, porque ele ruge na sua frente. Ele te causa medo, ele te paralisa, ele vem sem nenhum tipo de pudor. Ele quer se levantar contra mim, contra você e dizer que você não é filho. Ele quer se levantar contra mim, contra você e dizer que Deus não é Deus na sua vida. Ele quer se levantar contra mim, você e apontar o dedo dizendo que você é pecador, que você não merece. Contra esse, o Senhor está declarando que ele te livra e que nenhum mal atingirá a tua tenda. Aleluia. E existe outro tipo de inimigo também, que é aquele, talvez seja mais perigoso ainda, porque é aquele que está à noite. Aquela peste que age na escuridão, aquela trama que você não vê acontecendo, aquela rodinha de conversa que você não sabe, e quando você menos espera, uma punhalada chega às suas costas. Lembre-se que o escudo do Senhor é a verdade do Senhor, e quem caminha com a verdade tem o escudo e a proteção do Pai. Nenhum mal atingirá a tua casa, nenhum mal atingirá a tua tenda, nenhum mal atingirá a sua vida, porque o Senhor, ele está cuidando nos mínimos detalhes de tudo aquilo que você não precisa cuidar.
Você só precisa permanecer. Você só precisa habitar, você só precisa se assentar na presença de Deus. E Ele estará contigo todos os dias da sua vida, amém? Receba sobre você também a mesma bênção. O Senhor, Ele é um Deus cuidador. Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que te ama. Ele é um Deus que te teceu no ventre da sua mãe em cada detalhe. Ele te ama. Ele está cuidando de você. Ele está zelando de você de noite. A palavra dele diz que Ele não dorme. Aquele que te ama, aquele que cuida de todas as coisas, Ele não pisca o olho para dormir. Mas Ele está dia e noite velando por você. O Senhor, Ele te ama, Ele te guarda e Ele te quer como um filho na presença dEle, amém? Aquele que está na presença do Senhor, Ele pode dizer como no versículo 2: eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. E lá no versículo 9: porque tu, Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo, no lugar alto, fizeste a minha morada, a minha habitação. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Receba essa palavra de autoridade: pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. O Senhor, Ele te dá autoridade sobre toda e qualquer situação que quer se levantar na sua vida. Quando o Senhor manda os discípulos irem para o barco e Ele sabe que à frente tinha uma tempestade, o Senhor, Ele não estava dormindo no barco. Ou melhor, Ele estava dormindo. Mas sabe o que o Senhor estava dizendo para os discípulos? E sabe como Ele termina aquela história? Muitas vezes a gente não lê. Vocês deveriam ter autoridade para parar a tempestade. Não era para o Senhor Jesus ter sido acordado para repreender a tempestade, mas se eles verdadeiramente conhecessem já quem era o Senhor Jesus, eles mesmos teriam mandado a tempestade calar a boca. E foi isso que o Senhor fez quando Ele acordou. Às vezes a Bíblia traduz de uma forma bonita, mas o que o Senhor falou para a tempestade foi: cale a sua boca. E aqui nesse verso nós estamos dizendo: você vai pisar no leão e a serpente. Você tem autoridade para declarar sobre a sua vida tudo isso que nós estamos declarando do Salmo 91. Por maior que possa parecer o inimigo, por pior que possa parecer a situação, por mais impossível que possa parecer, o Senhor, Ele te dá autoridade no nome do Senhor Jesus para pisar serpentes e escorpiões e botar essa tempestade para correr. O Senhor, Ele te dá autoridade para fazer cessar o mal. Uma vez o Senhor falou comigo que eu estava olhando o tamanho da onda, eu estava olhando o tamanho da tempestade, e era verdade. Como a gente já ouviu aqui, às vezes a gente está na casa do Senhor, a gente está dia após dia, mas a gente ainda não conhece quem é o Senhor. Mas quando a gente para de olhar o tamanho da tempestade e entende o tamanho do Altíssimo que nós servimos, nós entendemos que é um lugar de refúgio em lugares altos para mim e para você. E aí a tempestade é só uma nuvenzinha que você está vendo lá por cima. E aí o gigante é uma formiguinha que está lá no chão querendo esbravejar. E aí a muralha que parecia intransponível, ao som da voz do Senhor, ela cai como pó. Aleluia! Amém? Graças a Deus. O Senhor, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro. Seguro. Davi, como a gente leu lá no Salmo da Caverna, ele entendeu isso que nós estamos lendo aqui, ó. Ele me invocará e eu lhe responderei, e eu estarei com ele na angústia.
Eu acho bonito que quando a gente vai entender um pouco da história de Davi, enquanto ele estava sendo preparado, às vezes vinha algum informante falar para ele assim: olha, seus inimigos eles subiram por tal lugar, então se você for ao contrário, nós vamos pegar. Ou seja, alguém já deu um conselho bom, ou que parecia ser bom, a estratégia estava montada, Davi podia falar: Deus já falou comigo, Deus já me mostrou o que é para fazer. Mas sabe o que Davi ia fazer? Ele fazia, mesmo que for informar para ele ia perguntar para o Senhor: Senhor, eu devo subir e lutar contra esse povo? E sabe o que Deus fazia? Às vezes a gente passa lendo rápido assim, a gente não consegue entender a grandiosidade disso. Ele falava: Senhor, eu devo subir? O Senhor falava: deve subir. Parece algo besta, mas se você buscar o Senhor, Ele te responde. A gente está falando de luta, de deserto. O deserto é o lugar da palavra. O deserto é o lugar onde o Senhor fala comigo e com você. Se você invocar o Senhor, se você estiver na presença dEle dia e noite, Ele vai te responder. Aí o Senhor falava para Davi assim: ó, você pode subir, que a vitória é sua. E Davi voltava para os soldados. Eles falavam assim: olha, mas nós estamos com medo, porque eles são muitos. E Davi sabe o que fazer? Ele voltava para Deus: olha, eles estão com medo, pode ir, que a vitória é sua. O Senhor disse para mim e para você: busque a minha voz, busque a minha face, e eu te responderei. Aleluia. Deus é um Deus vivo, um Deus que está presente, um Deus que está aqui nessa noite, amém? Amém. Obrigado, Deus. Nós possamos prosseguir em conhecer esse Senhor, assim como fala lá no livro de Oséias, né? Que nós o conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a sua saída, ela é, como a alva, ela é certa. E Ele nos virá como uma chuva seródia que rega toda a terra. Se você prosseguir em buscar o Senhor, você vai entender, começar a discernir de tempos e estações. Você vai começar a discernir conselhos que parecem ser bons e que não são bons. Você vai começar a entender amizades que é para você estar, amizades que não é para estar, relacionamentos que é para estar, relacionamentos que não é para estar, lugares e pessoas e atitudes que é para você fazer e que não é para você fazer. Porque você vai começar a perguntar ao Senhor, Ele vai te responder e você vai ouvir a voz dEle. E ainda lá em Oséias, abre agora Oséias no capítulo 11, para que nós possamos entender se esse Deus ele é o mesmo ou não é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Oséias 11. Essa é a hora que Oséias some da nossa Bíblia. Daniel, Oséias, amém. Oséias 11:1. Olha como Deus quer se revelar a mim e a você. Quando Israel era um menino, eu o amei. Do Egito eu chamei de meu, do Egito eu chamei a meu filho. Versículo 3. E eu todavia ainda o ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não reconheceram que era eu que os curava. Olha essa declaração de amor do Senhor. E eu os puxei com cordas humanas e com laços de amor, e fui para eles como quem tira o jugo sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Versículo 8. Como eu te deixaria, filho? Como eu te entregaria? O Senhor está dizendo para mim e para você. No finalzinho do versículo: o meu coração ele se comove em mim, e as minhas compaixões a uma se acendem. Amém? O Senhor está dizendo que Ele cuida de mim e de você como um pai cuida de um bebezinho, ensinando a andar, ensinando a falar, dando de comer, dando comida, provendo. E Ele está dizendo aqui que com laços de amor Ele nos atrai.
Com laços de amor Ele está te chamando para a presença dEle. Mas não é uma presença que vem e vai embora. Aquela presença que dia e noite busca a face do Pai. Lá na minha casa tem um corredorzão grande assim, no meio da casa. A coisa mais gostosa que tem é quando a filha vem correndo, né? Para dar aquele abraço. Papai, e pula. Deus está dizendo para você, filha, eu te amo. Deus está dizendo para você, filho, eu quero você na minha presença. Quanto mais você buscar, mais você vai achar. Quanto mais você bater, mais a porta vai se abrir. Quanto mais você entrar no secreto do seu quarto, mais você vai receber os tesouros que estão escondidos na presença do Senhor. No versículo 8 que nós lemos aqui, fala assim, né? Como é que é? O meu coração se comove em mim. Um tempo atrás o Senhor me deu uma canção que uma parte dela fala, o meu coração pulsa por ti. Foi daí que eu tirei a inspiração para falar disso. O coração do Senhor, ele pulsa a teu respeito. Ele é um Deus que é santo, Ele é alto, Ele é grande, mas ao mesmo tempo Ele te ama. Nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, na nossa mediocridade, mas Ele continua te amando. Que nessa noite, como foi falado desde a abertura do culto, você possa estar na casa dEle como um filho, não como um escravo, como um servo. Que você vai poder encontrar no tempo da dificuldade um lugar para se esconder, um lugar altíssimo, onde os planos e as vontades do Senhor, elas vão acontecer. Amém? Era essa a palavra de hoje. Você pode ficar em pé. Que o Senhor possa ter falado com você. Aleluia! Shalom, amados. Júlia, quantos anos você é convertido? Você lembra? Quando você chegou na igreja? 18 anos? Você tem 18? Não, você tem 19. Quantos anos você tem, Gabriel? 20 já. É? Você tem quanto agora? 40 e quanto? 38. O Júlio, quando ele chegou na igreja, agora eu vou contar. Ele não falava com ninguém. Ele entrava mudo, saia calado, tímido, quieto. E hoje, enquanto ele ministrava, o Senhor deixou algo bem claro para mim. Que o Senhor hoje está selando uma autoridade diferente sobre a tua vida. Todos temos autoridade, cada um tem um nível de autoridade. Mas hoje Deus está selando uma autoridade diferente, no outro nível. Deus está dizendo assim, que a tua estatura aumentou diante dele. Você está entrando no outro nível, espiritual e de autoridade. E muitas coisas virão às tuas mãos. Muitas coisas virão ao teu entendimento. Porque enquanto você preparava a palavra, o teu coração ficou admirado com aquilo que Deus estava falando com você. E Deus está dizendo assim, é só o começo. Estou agindo sobre a tua vida com autoridade diferenciada. Viu? Bem? Quem te viu, quem te vê, hein, rapaz? Né, pastora Ana? A gente sabe como é que eles chegaram aqui. Meu filho cresceu. É. Aleluia. Fecha os teus olhos. Guarda essa palavra no teu coração. Porque foi uma palavra ministrada com autoridade vinda do trono de Deus. Não foi uma palavra para animar você, para mexer com o seu coração somente, mexer com as suas emoções. Não. Foi uma palavra para que você tivesse um posicionamento diante da presença de Deus. Reflita agora, como é que está a tua vida com Deus? A Laira não começou com pergunta, então eu também faço pergunta.
Se hoje você está habitando na presença de Deus, é de corpo, alma e espírito, ou só corpo presente? Deus quer te levar a algo mais profundo, algo mais poderoso. Deus está movendo neste lugar, e Ele está usando pessoas para ministrar nesse lugar todos os cultos. Seja quem for que está ministrando, quem está usando é o Senhor. Aleluia. Firme o teu compromisso com Deus. Não é com a igreja, não é com a religião, é com Deus. O Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. Fale com Ele essa noite. Entregue a tua vida a Jesus essa noite. Eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida a Jesus essa noite. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu quero estar lá, que é a presença de Deus. Se você deseja isso, levante as tuas mãos. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu quero estar na casa de Deus. Eu quero viver com Deus. Eu quero estar aonde Deus quer que eu esteja. Se você deseja isso, levante as tuas mãos e repita comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que me ofenderam. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna e ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida, da minha família, e ordeno que sejam amarrados, do maior ao menor, e bata e retirada, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus, com o seu poder, feche a porta do inferno. Agora nós fechamos a porta do inferno para as nossas vidas, famílias, bens, ministérios. Em nome de Jesus também abrimos as portas dos céus, e que venha potencializado toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que você seja coberto com o sangue do Cordeiro, que você tenha a sua armadura ajustada e blindada, e que Deus alcance toda a tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus. Eu vou me despedir de você que está assistindo, porque depois nós vamos aqui orar pelos queridos. Que Deus abençoe você e guarde essa palavra no teu coração, mas compartilhe com outras pessoas que também precisam ser abençoadas. Shalom.